Olá, Psi! Que alegria te ter aqui no meu canal Papo de Consultório. Eu sou Elaine Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como ampliar, então, o sentido de vida e de valores do paciente quando ele está muito focado apenas e direcionado naquela demanda específica e outras áreas da vida dele, então, estão sendo deixadas de lado, ok? Então, se você quiser saber, fique aqui comigo nesse vídeo e se gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal para dar aquela força e o canal chegar também para outros psis, ok? Bora lá então? Bem, então, o que acontece? Na maioria das vezes, né, o nosso paciente ele vai chegar no consultório e ele vai trazer vários tipos de objetivos e de demandas que ele possui para ele trabalhar, melhorar, né, a saúde mental dele, melhorar as áreas de vida. Então, ele geralmente vem com vários tipos, né, de objetivos e de demandas. Porém, o que pode acontecer é que chega num determinado momento da terapia que uma área assume muito mais peso na vida do paciente do que muitas vezes em outras áreas. Vamos supor que o paciente ele esteja trabalhando a questão dos relacionamentos afetivos e tem relacionamento no trabalho, relacionamento na família, né? Foco profissional, tem vários outros objetivos que ele trouxe. Mas a parte do relacionamento afetivo é onde está mais dolorido, porque às vezes está passando por um processo de separação ou com brigas contínuas. Então tem uma área que geralmente fica mais pesada, mais intensa para o paciente. E quando isso acontece, o que geralmente ocorre? O paciente ele desloca toda a sua atenção para aquela área específica, ok? Então, no meu caso, né, um exemplo, eu estava fazendo o atendimento de um paciente meu que estava passando por um processo de crise no relacionamento afetivo dele, e toda a energia dele estava direcionada para o relacionamento afetivo. Então, outras áreas de vida que também eram importantes, inclusive outras relações, estavam sendo deixadas em segundo plano. Então, qual que é o grande problema quando a gente faz, né, esse movimento específico? É que outras áreas também que podem ancorar e que podem ajudar o nosso paciente a manter um pouco mais de qualidade emocional, elas acabam também ficando empobrecidas. Então, a intensidade emocional, a dificuldade de lidar com aquelas demandas internas, elas podem aumentar e o nível de sofrimento do paciente também aumentar proporcionalmente, ok? Então, nesse caso, qual que foi a minha estratégia com ele, né? Até então no trabalho, ok, estava caminhando bem, só que outras áreas sociais, outros relacionamentos estavam ficando em segundo plano. Relacionamento com a família, né, de modo geral, relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, né, relacionamento ali de amizades. Então, o que nós fomos trabalhando, né? Nós trabalhamos uma ideia, eu trabalhei com ele uma ideia o seguinte: olha, existem outras relações que para você também são importantes? Por quê? Você está colocando muito a sua energia apenas nesse relacionamento que está insatisfatório. Então, as outras relações também não estão sendo cuidadas e nutridas nesse sentido. Então, vamos pensar sobre as outras relações também, sobre o quanto cada relação aqui é importante. Então, a gente fez uma lista de relacionamentos que eram importantes para ele também e começamos também a direcionar o foco dele para aqueles outros relacionamentos. Não é uma tentativa de esquivar, de fazer com que ele perca de vista que ele precisa resolver aquilo dentro da área afetiva dele, mas também trazer uma ideia de que existem outras áreas que ele também pode ir trabalhando, não é abrir mão de uma coisa pela outra. Então, a nossa ideia é, apesar dessa relação afetiva que não está muito bacana, quais outras relações a gente também pode investir enquanto nós resolvemos também essa questão do seu relacionamento afetivo. Então, a gente distribui melhor a energia, né, do paciente
para as outras áreas também, e assim a gente consegue ancorar melhor ele. Depois de um tempo, né, o meu paciente veio justamente dizendo isso, falando: "Olha, Eliane, foi muito bom. Naquela época eu estava muito concentrado nos relacionamentos afetivos e eu estava abrindo mão, né, de outras relações que também são relações produtivas, positivas, que até se torna também para mim como se fosse, né, uma rede de apoio, porque a rede de apoio também estava ficando em segundo plano. Então, cada vez mais ele ficava inserido no sofrimento desse relacionamento afetivo e, ao mesmo tempo, né, se sentindo desamparado, porque ele não compartilhava com ninguém e também não nutria outras relações que eram importantes. Então, a ideia principal, reforçando, não é fazer com que o paciente desvie o foco daquele que é o objetivo dele e desvie o foco de trabalhar em cima do problema, porque tudo isso é importante, mas a gente traz, né, outros suportes, outras áreas que também são importantes, que aproxime, que ancora ele nos valores dele, e assim a gente contribui para que ele equilibre melhor emocionalmente e ganhamos até um fôlego aí para a gente lidar depois com as questões do relacionamento afetivo em si, ok? Então, essa estratégia de ajudar o nosso paciente também a ampliar a visão dele de vida, a ampliar a visão dele sobre outras demandas e trabalhar em cima de coisas que estão mais possíveis para ele e que podem ancorá-lo positivamente, essa é uma estratégia muito importante e muito válida no consultório, ok? Então, investigue com seu paciente áreas que ele valoriza, pontos que ele valoriza, coisas que podem servir para preencher também essa dimensão emocional, para que ele então consiga equilibrar diversos pontos e assim fortalecer áreas que são âncoras, que são importantes para ele, permitindo então com que ele tenha uma base emocional mais consolidada para lidar com as outras demandas que também surgem aí para ele, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído para você e se você utilizar essa estratégia, depois me conte nos comentários como que foi o resultado com o seu paciente. No mais, desejo muito sucesso em seus atendimentos e se você acredita que esse vídeo, nossa, lembrei de um amigo psi meu que está precisando desse vídeo, compartilhe com ele. Além disso, curta, comente, né, e se inscreva no canal. Também ative o sininho para você receber notificações sempre de novos vídeos. Então, aguardo você nos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima. Tchauzinho!